Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria poder estar com você nessa noite de quinta-feira, participando desse momento devocional através do culto doméstico, onde podemos reunir a nossa família e prestarmos adoração ao nosso Deus. Na meditação dessa noite, eu gostaria de convidar você a abrir junto comigo a Palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 5, e os versículos de 21 a 23, que nos diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por esse momento especial, onde podemos nos reunir em família e prestar a Ti esse culto doméstico de adoração e louvor ao Teu santo nome. Obrigado pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesses versículos do capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia cita um personagem interessante chamado Enoque. Enoque é um dos personagens bíblicos mais peculiares e também, eu diria, mais misteriosos das Escrituras. Ele nasceu na 7ª geração depois de Adão. Ele era filho de Jared e também pai de Matusalém. O seu nome significa consagrado a Deus. É interessante nesses versículos que acabamos de ler, porque traz dois destaques que nos chamam a atenção. O primeiro destaque, o texto diz: andou Enoque com Deus. Essa expressão é muito interessante na Bíblia. São poucos que a Bíblia diz que andou com Deus, ele e Noé. Essa conotação de andar com Deus significa ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. E quando lemos então a biografia de Enoque, apesar de ser uma biografia tão pequena, esse ponto é um ponto que se destaca. Enoque, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Isso nos motiva também nos dias de hoje, a também buscar uma vida de maior proximidade, intimidade, relacionamento com Deus. E isso é possível através dos meios de graça, a leitura da palavra de Deus e a vida de oração. Devemos lembrar dessa característica na vida de Enoque. Mas ainda o texto diz que ele não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Interessante também, porque fala de um fato aqui também extraordinário, o fato de Enoque ter sido transladado. Há um comentário que diz o seguinte: Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte e, na certa, ele fosse poupado da ira de Deus que foi manifesta tempos depois através do dilúvio. E essa transladação de Enoque mostra essa segunda característica na vida dele, uma vida de fé, uma prova de fé. Alguém que passou por essa experiência de ser transladado é alguém que é destacado pela sua fé. Tanto é que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, onde fala dos heróis da fé, ele fala no versículo 5 acerca de Enoque, e ele diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Observe no final do versículo, quando diz que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Por isso o seu nome está lá na galeria
dos heróis da fé. Um homem que tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, passou por essa experiência, no mínimo, extraordinária, de ter sido levado, transladado à presença direta do Criador. Que Deus ajude a você e a mim também a mantermos comunhão com Ele e vivermos também uma vida de fé que agrada e que enche os olhos do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e abençoe a nossa família nessa quinta-feira. Amém.